Vamos lá, então. Eu trouxe aqui a prova para a gente comentar um pouco sobre ela, né? Temos o gabarito preliminar, que está tendo, assim, algumas discordâncias, então a gente vai analisar nesse sentido de procurar entender aí esse pensamento da banca, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho a primeira questão logo de linguagens da obra Perto do Coração Selvagem. Então, já começa a prova trazendo Clarice Lispector. Eita! Ela trouxe uma contextualização, depois trouxe um trechinho da obra, né, o início, e aí ela fala, vamos logo lá no enunciado. Em Alegrias de Joana, deve-se compreender que o narrador inicia o texto e o desenvolve em estilo, na qual predomina a forma. Olha aí, predomina a forma. Qual é a forma que predomina? Tanto aqui no início, quanto durante todo o texto. Quem estudou a obra, né, vai conseguir relacionar muito bem. Então, letra A, linear? Não, não é linear porque ela vai trabalhar com as memórias, né? Então é um tempo aí psicológico, não é um tempo linear cronológico. Então eu já tiro a letra A. Coloquial de linguagem, não vai trazer o aspecto coloquial. Até porque a Clarice, ela está dentro da terceira geração moderna que sim vai se preocupar um pouco com esses aspectos formais, porque vai sofrer uma influência do parnasianismo. Então, não distanciada do relato para que a personagem se manifeste ela mesma, conforme as marcas verbais em primeira pessoa, distanciada do relato. Ela é um livro de memórias, e são memórias dela. Então, ela não pode se distanciar do relato, já que ela está falando da própria vida, tá? Então, também não é a letra C. Estética autônoma, seguindo o ritmo de memória da personagem e do mundo concebido por ela. Olha aí, autônoma, tá? Ela inaugura uma forma de se escrever dentro da literatura brasileira. Ela vai trazer ritmos de memória da personagem, sim, ela vai trabalhar as lembranças da infância, da adolescência dela e do mundo concebido por ela. Ela vai falar, ela vai trazer esse mundo como ela enxerga, tá? Então, essa letra D aí pode ser a alternativa. Que, segundo o gabarito preliminar, né, é a alternativa correta. Então, letra D é o gabarito. Letra E, superficial de concretude pessoal da personagem, retendo a essência dos fatos para alcançar um pacto de leitura. Não, gente, letra D é o gabarito, tá bom? Em relação a essa questão aí, tranquila. Segunda questão. As três palavras ou expressões que permitem que o leitor reconheça as alegrias de Joana, conforme o fragmento, são as seguintes. Então, a gente vai pegar essas palavras que podem, de uma certa forma, fazer referência a essas alegrias de Joana, tá? Letra A, eternidade, liberdade, magicamente, de acordo com o gabarito preliminar, essa é a alternativa correta. Deixa eu marcar aqui. Por que que não é orgânica? Ou por que que não é a letra B, que traz as palavras orgânicas, terra e morte? Morte, né? Não condiz com essa questão de alegria da Clarice ou da Joana, tá bom? Letra C, tremulava às vezes impossibilidade. Não, ela queria mais possibilidades dentro daquela caixinha social que ela vivia, então não pode ser assim. Pensamento, impossibilidade de novo. Desgastava corpo e bólido. Também não, tá? Então, o que mais se aproxima aí, essas palavras que trazem uma carga semântica que a gente pode relacionar com esse sentimento de alegria de Giovanna, é a letra A. Em relação a essa alternativa, essa questão também está tranquila. Vixe, fica tudo aqui marcado. Deixa eu só apagar aqui, gente. Vamos lá.
A terceira questão, a gente tem um trechinho, o enunciado diz assim: os efeitos semânticos discursivos seguidos pelo narrador revelam que Joana deixa transparecer a sensação de. Olha o que diz o trecho. Definia a eternidade e as explicações nasciam fatais, como as pancadas do coração. Definia a eternidade. Para marcar aqui, isso aqui é importante. Definir a eternidade. Não quer sair da borracha. Definir a eternidade. Agora sim. E as explicações nasciam fatais como as pancadas do coração. Delas não mudaria um termo sequer. De tal modo eram sua verdade. Porém, mal brotavam, tornavam-se vazias logicamente. Vamos lá. Os efeitos semânticos discursivos seguidos pelo narrador revelam que Joana deixa transparecer a sensação de desinteresse pela eternidade. Desinteresse, gente. Sendo que ela estava atrás dessa definição, desinteresse não. B. Impossibilidade para definir a eternidade, pois lhe era inatingível, ainda que suas alegrias fossem momentos eternos. Olha o que ela fala aqui, que a eternidade tornava-se vazia logicamente. Então, era impossível definir a eternidade. Então, o gabarito preliminar também mostra essa letra B aí como alternativa correta, e eu concordo com esse gabarito, tá? Tranquilo. Quarta questão. Essa quarta questão aqui é polêmica. Quarta questão, o enunciado diz: os trechos podem exemplificar a afirmação de críticos consagrados sobre uma das surpreendentes marcas estilísticas de Clarice. Essa característica se traduz como: de acordo com o gabarito preliminar, a alternativa correta seria a letra B, contaminação lírica. Contaminação lírico. O lírico tem a ver com sentimentos, emoções, né? Está bem relacionado aí com a escola literária do romantismo. Nós temos duas possíveis respostas dentro da minha perspectiva, tá? Dentro daquilo que eu acredito, eu, Juliana, professora Juliana. Nós temos a escrita de experimentação, até porque a Clarice estava na terceira geração moderna, que vai trazer essa experimentação, tanto em palavras, tem autores que inventam palavras, como tem autores que trazem uma nova forma de escrever, tipo ela que trouxe uma nova forma de narrar, ela construiu um novo tipo de tempo, né? Ela traz memórias que confunde o leitor não sabe se quem está falando é o narrador, se é ela, se é Joana, se é os pensamentos de Joana, então fica uma coisa bem confusa. Ela inicia uma nova forma de narrar. Então pode ser essa escrita por experimentação, mas também pode ser essa narração hermética, né, que tem a ver com interpretação, tem a ver com aquilo que é difícil de se interpretar, algo muito fechado, muito complexo. O que também traduz a literatura de Clarice, né, gente? Clarice é muito difícil, Clarice é muito misteriosa. Então, essa questão é uma questão muito confusa, ao meu ver, tá? Muito confusa. Eu marcaria a letra A. Contudo, a letra C também tem uma carga muito forte de ser o gabarito. Mas a UEMA nos traz a letra B como o gabarito da questão, né? Então, vamos aguardar aí os próximos capítulos para ver o que que a UEMA vai nos dizer em relação a essa alternativa, beleza? Eu discordo desse gabarito. Eu marcaria a letra A. Quinta questão, essa questão aqui é tranquila demais. A adjetivação do título da obra, Pé do Coração Selvagem, representa a carga semântica que revela. Aí traz os personagens. Olha, a letra A, concepção de uma mulher indomável, diversa e complexa, com aspectos morais bem definidos, sem se importar com os questionamentos sociais, embora esteja sempre se questionando, a personagem mãe. Não, esse título faz referência a Joana,
tá? Então, qual alternativa fala de Joana? A letra E. A concepção de um indivíduo mediado por atitudes de rudeza, um tipo rústico, né? Ela não se encaixava ali nos moldes sociais. Ela não era feminina o bastante para ficar feliz com o casamento e maternidade. Que não aceitava ser doutrinado e inserido em uma moral, pelo menos não sem antes questioná-la. A Joana estava o tempo todo questionando, perguntando, se perguntando se aquilo a faria feliz, se aquilo tinha sentido dentro do contexto dela, dentro daquilo que ela acreditava que ela queria, tá? Então, essa é a única alternativa que fala sobre Joana. A letra B fala sobre o pai, a letra C, Otávio, a letra D, Lídia. Então, o gabarito dessa questão aí é a letra E, que o gabarito também nos afirma. Bora lá, bora para a próxima. Sexta questão. Deixa eu apagar aqui. Sexta questão. Eu tenho uma ideia toda azul, o texto que contextualiza, né? E aí o enunciado diz: o rei Kublai Khan, diariamente, no alto da muralha de sua fortaleza, encontrava-se com o vento. Essa cena, metaforicamente, ilustra o poder de Sua Alteza. O trecho em análise, contudo, permite ao leitor afirmar que, apesar desse poder, o soberano revela-se suplantado pelo vento. Na trama narrativa, o vento vivencia o vento. O enunciado está pedindo sobre o vento. O vento vivencia um inigualável conhecimento sobre as coisas, inigualável. Ele falava para o rei a perspectiva dele, né? Então eu não posso dizer que não tinha outra perspectiva, porque o rei só tinha aquela, porque só tinha ele para conversar. Então eu já descarto essa alternativa. Letra C. Espantoso retorno a lugares já visitados. O vento sempre vai falar sobre os lugares que ele visita, mas não necessariamente o retorno. Ele só vai falar quando ele volta lá a segunda vez? Também não. Incondicional exercício de liberdade é o que o gabarito preliminar nos diz que é o gabarito que eu concordo, né? O vento vai em todos os lugares porque ele é livre, ele pode ir, ele tem essa liberdade, diferente do rei que fica ali só na fortaleza dele. Então, o gabarito aí da sexta questão é a letra C, sem nenhum problema em relação a isso. Vou apagar aqui para ir para a próxima. Sétima questão também uma ideia toda azul. O conto começa com um relato de felicidade. O conto é As Folhas do Vergeó. Relato de felicidade do príncipe, porque era um dia de caçada. Ao longo do conto, entretanto, percebe-se que os interesses e a linguagem dos dois personagens da narrativa eram diferentes. Os interesses e a linguagem da narrativa eram diferentes. O trecho que confirma essa ideia é importante salientar que interesses e linguagens, né, eles estão aqui no campo semântico de sinônimos. Quando fala de linguagem, não é língua, mas é de percepção de mundo, de vivências, de experiências, daquilo que eles vivenciam, daquilo que eles almejam, né? Eu tenho um príncipe que vive em um castelo. Quem estudou a obra, quem leu esse conto aqui, sabe do que o texto fala, né? Um príncipe que vai caçar, vê um ser que é metade força, metade mulher. Firma essa ideia é a seguinte: o gabarito que a UEMA nos traz é a letra A, e eu concordo totalmente. Letra A, que diz assim: mas Corça mulher só falava a língua da floresta, e o príncipe só sabia ouvir a língua do palácio. Então ficavam horas se olhando calados, com tanta coisa para dizer, ou seja, o príncipe tinha vivência, tinha afazeres, tinha conhecimento de mundo
que a Corsa não dominava, porque eram assim, mundos totalmente diferentes, né? A linguagem era diferente, então eles não sabiam nem o que conversar. Os interesses eram diferentes, os seus objetivos eram diferentes. O príncipe estava muito relacionado ali à questão social, à questão de imagem, à questão de poder, tanto que ele manda fazer vestidos para a princesa quando ela fica só mulher. Ele traz muitas joias, porque esse era o reflexo que ele tinha da sociedade dele. A mulher tinha que andar daquele jeito. Mas não era isso que a Corsa queria, porque ela não vivenciou aquilo. Então, assim, interesses e linguagem diferente, né? O príncipe só sabia falar a língua do palácio e a Corsa mulher só sabia a linguagem da floresta. Então, aí a gente tem essa, esse paradoxo, né? De querer, de fala, de língua, de experiências, de vivências. Então, essa letra A, eu concordo plenamente com o gabarito preliminar. Bora para a próxima. Oitava questão. Oitava questão. Ainda sobre o trecho cujos verbos revelam simultaneidade de ações na cena relatada é. Essa questão aqui eu achei um pouco confusa, porque quando eles falam, quando o enunciado diz o trecho cujos verbos, eu não sei se dá para entender que é todos os verbos, né? Já que não há aí uma delimitação, se são os primeiros, se são os últimos, se são só os destacados. Se a gente for analisar as alternativas de todos os verbos, é, nenhum vai apresentar o gabarito, porque não tem nenhuma alternativa em que todos os verbos vão revelar essa simultaneidade, essas ações que acontecem ao mesmo tempo. Contudo, eu consigo encontrar esses verbos em algumas alternativas, né? Então, é uma questão confusa. A UEMA traz o gabarito, a letra C. O príncipe acordou contente. Olha aqui, um verbo acordar, mas não traz simultaneidade. Só ele acordou. Ele sozinho acordou contente. Era dia de caçada. Olha aqui, era outro verbo. Também não traz, não revela essa simultaneidade. Os cachorros latiam. Aqui, ó, latiam. Todos eles latiam ao mesmo tempo. Aí sim, latiam vai revelar esse tom de simultaneidade, beleza? Vestiu o colete. Quem vestiu? O príncipe. Não traz essa questão de simultaneidade. Ele sozinho vestiu o colete. Os cavalos batiam. Aí sim, todos os cavalos batiam os cascos. Aí sim, simultaneidade. Apanhou as luvas. Quem apanhou? O príncipe só. Não traz simultaneidade. Lá embaixo parecia uma festa. Também não traz o parecia. Os arreios e os pelos dos animais brilhavam. Aí sim, tá? Os pelos brilhavam de todos, brilhavam ao mesmo tempo, simultaneamente. E em relação a esse pensamento de verbos que estão trazendo aí ações simultâneas, eu também posso encontrar na letra A. Foi assim que o príncipe a viu, metade mulher, metade corça, bebendo no regato. A mulher tão linda, a corça tão frágil. A mulher ele queria amar e a corça ele queria matar. Olha aí, ao mesmo tempo ele queria amar e matar. Traz esse tom de simultaneidade, né? E chegasse perto, será que ela fugia? Na letra B, todos os dias se encontravam, os dois se encontravam. Então revela a simultaneidade. Agora se seguravam as mãos, olha aí, os dois seguravam as mãos, também revela a simultaneidade. E no dia em que a primeira lágrima rolou, nos olhos dela, o príncipe pensou ter entendido e mandou chamar o feiticeiro. Vamos lá. Na letra A, eu tenho dois verbos que vão trazer essa simultaneidade. Na letra B, eu também tenho dois verbos que vão trazer essa simultaneidade. Na letra D, quando a coça acordou, já não era mais coça. Tentou levantar, não conseguiu. O príncipe lhe deu a mão. Na letra D não tem nenhum. Na letra E,
7 dias ela levou para aprender 7 passos. E na manhã do 8º dia, quando acordou e viu a porta aberta, juntou 7 passos e mais 7. Atravessou o corredor, desceu a escada. Aqui não é ao mesmo tempo, não, tá? É na gradação. Ela acordou, ela viu a porta, ela juntou, ela atravessou, ela desceu, ela fez cada coisa no seu tempo. Cruzou o pátio, correu para a floresta à procura da sua rainha. Então, assim, analisando essa lógica, a letra C é que vai nos trazer mais verbos que revelam essa simultaneidade. Mas a letra A e a letra B também tem, né? Então, a UEMA nos dá a letra C como o gabarito dessa alternativa. Então, eu acredito que seja nessa lógica, porque é a alternativa que tem mais verbos que vão revelar essa simultaneidade aí, tá? Mas é uma questão confusa, né? É uma questão bem confusa. Eu acredito que eles poderiam dizer ou falar assim, o trecho cujo ou o trecho que apresenta o maior número de verbos, ou eles poderiam destacar os verbos, ou eles poderiam, né, deixar mais específico, porque ficou um enunciado muito aberto, e isso deixou muitos candidatos confusos. Eu também fiquei muito confusa, eu fiquei muito confusa nessa questão, e aí quando saiu o gabarito preliminar, é que eu fui analisar direitinho e eu só achei essa lógica, tá? Mas vamos aguardar aí os próximos capítulos. Nona questão, ainda é do conto, o enunciado diz assim: esse conto nos ajuda a explicar a polaridade entre os gêneros que apontam dicotomias biológicas e psicológicas, ilustrando as diferenças entre macho e fêmea, homem e mulher, vista na vida cotidiana como bem e mal, certo e errado, temática central dos contos de fadas. Pode-se depreender mais do que uma mera dicotomia, que o tema central do conto revela. O gabarito, a UEMA nos deu a letra A como gabarito. Contudo, eu marcaria a letra B. Eu marcaria a letra B. Eu vou explicar para vocês o porquê. A letra B diz assim: o tema central do conto revela que o arranjo entre o desejo de ser e a necessidade de ter, ou seja, o homem deseja e realiza, e a torna a mulher submissa ao que é desejado. O homem deseja sua mulher, deseja que a possa mulher fosse sua mulher. Ok, ele deseja. Ele realiza? Ele realiza e a torna uma mulher submissa ao que é desejado pelo seu amor. A mulher se torna submissa e sujeita ao desejo dele, porque ela era sua mulher. Ela estava presa naquele corpo só de mulher. Então, isso acontece aqui, tá? Contudo, depois eu fui analisar, quando saiu o gabarito, eu fui analisar, o início tem o arranjo entre o desejo de ser e a necessidade de ter. E a necessidade de ter, né? Então, o arranjo entre o desejo de ser. Oh, gente, bagunçou aqui. Não sei o que foi que aconteceu aqui que bagunçou, mas enfim. Esse desejo de ser torna a alternativa errada. Porque o príncipe não desejava ser nada. O príncipe queria ter, né? Então, partindo disso, dessa concepção, desse pensamento, a letra A se torna correta quando ele fala aqui no enunciado, ó, na vista da vida cotidiana como bem e mal, certo e errado. E aí, na questão, ele traz a hierarquização que se faz em torno de um indivíduo privilegiado, ou seja, homem positivo, mulher negativa, bem e mal que está bem aqui no enunciado, certo e errado que está bem aqui no enunciado, tá? Então eu vejo essa lógica para esse gabarito ser a letra A, tá bom? A 10ª questão, ela é tranquila demais, né? Tem assim,
Um dia, indo o rei de manhã cedo visitar a filha em seus aposentos, viu o unicórnio na moita de lírios. Quero esse animal para mim. Imediatamente ordenou a caçada. Em relação às características do rei, recorrendo às leis da natureza que se conhecem, de imediato é sugerido a ideia de poder e autossuficiência. Ele podia, né, mandar. Ele era o poder ali personificado, né, dentro daquela sociedade. Então, a letra E. Essa 10ª é bem tranquila. Próxima. Deixa eu apagar aqui. 11ª. 11ª. Sobre a estilística empregada pela escritora, o emprego de frases nominais. Frases nominais. Bem pertinente ao gênero literário, de um espinho de marfim. Está correto na seguinte exemplificação. Qual a alternativa que é uma frase nominal? Ou seja, não tem verbo. Letra B. Essa também é tranquila, tá? Todas as outras têm verbo. Amanhecia é verbo. Então, da natureza. Então, eu já tiro a letra A. Amanhã é verbo, tiro a letra C. Salvar, verbo, tiro a letra D. Aproximou-se, verbo, tiro a letra E. Então, sobrou a letra B, tá? 12ª. Também é do conto Um Espinho de Marfim. E tem assim, o leitor pode fazer uma interpretação simbólica do dilema vivido pela princesa, que decide por. O que o texto nos traz? E nesse último dia aproximou a cabeça do seu peito, com suave força, com força de amor empurrando, cravando o espinho de marfim no coração, enfim florido. Quando o rei veio em cobrança da promessa, foi isso que o sol morrendo lhe entregou, a rosa de sangue e um fecho de lírios. O leitor pode fazer uma interpretação simbólica do dilema vivido pela princesa. Vamos lá. Eu já elimino de cara consenso social concreto, letra B, vingança abstrata do mundo, letra C, renúncia à fragilidade do amor, letra E. Eu tiro essas três e fico entre A e C, né? De cara, é muito fácil a gente marcar a letra A, porque a princesa decide por autodestruição, né? Ela enfia o espinho de marfim no peito. Contudo, o enunciado nos fala de uma interpretação simbólica. Então, ruptura com o sistema, né? Com o sistema patriarcal que o pai manda ela entregar o unicórnio para ele, mas ela não entrega. Então, ela rompe com essa estrutura. Ela toma uma atitude diferente, tá? Diferente ali do que o pai, numa posição privilegiada, socialmente falando, homem todo-poderoso da comunidade, manda e as pessoas têm que respeitar, né? Então, ela vai romper com isso, quando eu trago essa interpretação simbólica. Por isso, eu entendo o que a UEMA traz nesse gabarito, tá? Letra D, tá bom? Próxima. Deixa eu passar, deixa eu apagar. Essa aqui é tranquila. Essa aqui a gente pode ir por interpretação. Tá pedindo para a gente, entre as estratégias contundentes utilizadas nas gabolices, destacam-se construções paradoxais. Cadê a construção paradoxal? Paradoxo é algo oposto e absurdo. Tipo, amor é ferida que dói e não se sente. Como tá doendo, mas eu não estou sentindo. Então, como é que eu sei que tá doendo? Absurdo, tá? Vamos vir aqui no texto rapidinho. Não, primeiro vamos eliminar. Os peixes saem do mar, os anjos descem do céu. Mar e céu são oposto, mas não paradoxo, né? Peixe e anjo também não tem nenhuma relação aí paradoxal, então não é a letra A.
Mas quando pego a viola, quando começo a cantar, viola e cantar tá mais para sinônimo do que paradoxo. Um empurrão do meu dedo bota 10 murros no chão. Isso aqui também não tem nenhuma relação de paradoxo e nem de sinônimo, não consigo estabelecer. D. Para apagar os incêndios, uso breu e aguarais. Vamos lá. Para apagar o incêndio, breu é um material altamente inflamável, assim como esse líquido aqui, aguarais. Sabe como que eu consigo enxergar isso no texto? Se eu for contar minhas artes, não acabo nunca mais. Para apagar incêndios, uso breu e aguarais. Eu ponho luneta em pulga e gravata em satanás. Eu faço gelo com brasa, coisa que você não faz. Olha aí, ele pontuando coisas paradoxais, coisas impossíveis de serem feitas, tá? Por isso, o gabarito é a letra D. Concordo plenamente com o gabarito preliminar da UEM, tá? 14ª. Em variadas passagens do romance Cazuza, o arranjo sintático confere fluidez à leitura e facilita a compreensão do texto pelo público infanto-juvenil. Com vistas a esse fim, o escritor, na estruturação dos períodos que formam o trecho acima, optou pela. A 14ª, ele diz que é a letra B. E, de fato, gente, se a gente for analisar direitinho, subversão da ordem dos termos essenciais, não, ele não está fazendo essa troca, não, tá? Então, é uma alternativa muito fraquinha. Tiro a letra A. Gradação, há uma gradação, uma sequência de fatos, uma sequência de algo? Também não. E ergueu-se, José Firmino ergueu-se também. Eram ambos fortes no desafio. Não haveria vencido nem vencedor. Não valia a pena terminar. Omissão do sujeito com ênfase na ação verbal não é porque tem bem aqui. E ergueu-se. Não tem o sujeito, né? A gente sabe que está fazendo referência a alguma coisa que foi lá atrás. José Firmino ergueu-se também. Eu tenho aqui o sujeito. Mas aqui eu tenho outro sujeito, tá? Não haveria vencedor nem vencedor, não valia a pena teimar. Então, não. Repetição intencional das formas verbais. Eu só tenho aqui o verbo. Deixa eu botar de outra cor para não bagunçar. Eu só tenho aqui o verbo erguer, que foi repetido aqui e aqui, tá? Esse vencido é substantivo. E esse vencedor é substantivo também. E eu não tenho mais nenhum outro verbo que repete. Esse vencido e vencedor é que, de repente, talvez enganou muita gente, né? E aí depois eu fui analisar direitinho essa questão, e eu concordo com essa ausência de articuladores. Percebam que entre uma oração e outra não tem nenhuma conjunção, articulando, ligando, né, essas orações. Então, por isso é a letra B, tá? Eu concordo. A 15ª, deixa eu apagar aqui. A 15ª. Cazuza é considerado pela crítica como um memorialista confessional, né? Ele contou as memórias. O fragmento do texto que possibilita